Senhoras e senhores, um verdadeiro tesouro. É isso que eu tenho em mãos, o 15 de Raquel de Queiroz. Antes de mais nada, como já é de praxe, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like. Se é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que assim você ajuda o canal a crescer. Gente, Raquel de Queiroz, para mim, foi uma descoberta. Eu não tinha... Você acredita que eu nunca li Raquel de Queiroz? Ao ler esse livro, eu fiquei apaixonado. Não tem outra palavra. Raquel de Queiroz, a cearense, nascida em 1910... na cidade de Fortaleza, viveu seus primeiros anos entre viagens frequentes da capital cearense para Quixadá, onde ficava a fazenda dos seus familiares. Em 1925, já formada professora aos 15 anos de idade, ela volta então para a fazenda do Junco, em Quixadá, junto da sua família. Em 1929, ainda com 19 anos, uma mocinha, veja bem, ela escreveu esse baita livro chamado O 15. Um livro brasileiríssimo, carregado da realidade seca, crua, do drama que milhares e milhares de nordestinos enfrentaram e eram contemporâneos de Raquel. De ouvir as experiências, certamente, porque ela era muito pequena na época da Grande Seca de 1915, mas ela certamente ouviu os relatos e foi influenciada por isso para escrever esse livro. Além disso, certamente ela acompanhou de perto, anos mais tarde, toda a influência da seca no seu povo, no povo do Nordeste. O 15 vai narrar duas histórias paralelas, quase que... duas histórias que na verdade se cruzam, né? É a saga da família do vaqueiro Chico Bento e também da professora Conceição e de um quase romance com outro vaqueiro, com o vaqueiro Vicente. A história começa num momento em que ela vai passar ali as férias, ela é professora, na casa de sua avó, que a criou, né, a dona Inácia. Numa noite clara de março, ela conversa com a sua avó: vó, pelo jeito a chuva não vai vir, né? E aí a avó dizendo: não, eu tô rezando, eu creio que ainda vai vir a chuva. E eu já vi inverno vindo até em abril e tal. E aí ela vê a lua, aquele céu límpido e aquele tempo seco, e ela diz: não vem não. Afinal, já vi inverno começar até em abril. Essa lua limpa dessa maneira. Chove não. Aquilo ali dá início então àquela seca devastadora de 1915. A gente sabe que a situação da seca no Nordeste ela é recorrente, né? Ela é quase que cíclica, né? De tempos em tempos vem uma grande seca. E o povo do Ceará já tinha enfrentado uma grande seca no ano de 1887. Com 3 anos de estiagem, já chamada Grande Seca, 3 anos que acabaram destruindo a população, muita gente morreu. Estima-se que até 500 mil pessoas possam ter morrido durante aquela seca. E quando vem então a seca de 1915, todo mundo muita gente ainda experimentava ali os dissabores daquela seca passada, de não muito tempo. Quando a seca se intensifica, então, o quase romance de Conceição com Vicente começa a ficar difícil. Por quê? Porque ela tenta convencer a sua avó a ir para Fortaleza, e enquanto a família de Vicente vai para Quixadá, e deixa ele ali sozinho na fazenda, tendo que cuidar dos bois, e ele aposta então em se manter ali no sertão e conseguir e tentar salvar o máximo que ele conseguir da fazenda de seu pai.
Por outro lado, a gente tem a história então do Chico Bento, do vaqueiro Chico Bento, que era uma espécie de administrador de uma outra fazenda, a fazenda da Dona Marroca. E então chega ali a carta para Chico Bento, dizendo para ele, olha, solta, se até o dia de São José não chover, pode soltar os bichos e ir-se embora. Se você quiser ficar aí, você fica, mas sem emprego e encarando a seca sem ter o que fazer. Você pode tomar o rumo, ou se quiser, fique nas aroeiras, mas sem serviço de fazenda. Sem mais do compadre amigo. Então o que o Chico Bento decidiu? Ele, a mulher, seus 5 filhos decidem então rumar para a capital e de lá querendo ir para o Amazonas para trabalhar na borracha, que era algo muito comum na época como alternativa para os retirantes, principalmente do estado do Ceará, que acreditava que lá eles seriam bem empregados e tudo mais. A mulher reluta e tudo mais, e ele fala assim, aqui não dá para ficar, aqui tá seco demais, a seca vai acabar com todos os animais, aqui a gente não vai ter subsistência, então a gente tem que ir. E aí a mulher aceita. E aí o objetivo dele era ir de trem. Por quê? Porque o governo estava dando aos retirantes passagens para ir. Veja bem, o livro, o 15... ele vai retratar a realidade daquilo que de fato aconteceu. É ficção, sim, mas tudo isso, se você for pesquisar na internet, você vai ver que é parte da história que não é contada, que não é ensinada nas escolas. Isso ninguém ensina nas escolas. O que o governo fez, o que os ricos fizeram aos pobres do Nordeste durante a seca, é algo que é ultrajante, é algo que é tão absurdo, é tão revoltante quanto o que fizeram aos judeus na época do Holocausto, porque foi um verdadeiro holocausto, foi uma verdadeira carnificina que fizeram com eles durante esses períodos de secas. Na verdade, e essa história, como eu disse, ela é recorrente, isso acontece sempre, isso sempre está acontecendo. Mas aí a ideia dele era ir com a família de trem para Fortaleza e depois para o Amazonas. Só que havia, como desde sempre houve no Brasil, corrupção, e aí eles vendiam as passagens, na verdade, para quem bancava mais, e ali tinha propina que rolava solta e tudo mais, e quando ele chegou lá para tentar conseguir as passagens, não conseguiu. E aí ele falou, então nós vamos ter que ir de a pé. 170 quilômetros de Quixadá até Fortaleza. Essa foi a distância que a família de Chico Bento teve que percorrer. E aí uma verdadeira odisseia que se narra, assim, emocionante, emocionante. Não tem como você ler. Eu já morei no Nordeste, eu percorri alguns lugares áridos e secos lá, e para mim, assim, foi suscitar algumas lembranças. Eu era criança, assim, e eu percebi, assim, muitas semelhanças àquilo que a Raquel narrava, aquilo que eu pude ver com os meus próprios olhos. E quem é do Nordeste sabe a realidade do sertanejo. E é uma realidade muito dura muitas vezes. Hoje, graças a Deus, a gente até vive dias melhores, mas os sertanejos já passaram por muitos apertos para construir essa nação que a gente vive hoje, né? Se o Brasil é o que é hoje, muito se deve aos nordestinos. Eu sou filho de nordestino, tenho um filho nordestino e me orgulho muito disso. Mas o que eu quero dizer é que, assim, os nordestinos, eles sofreram muito e não receberam nenhum tipo de indenização por isso, e isso é revoltante. Bom, Chico Bento, então, ele vai com a família pela estrada, né, por terra, como ele diz, até conseguir chegar, então, em Fortaleza. E lá, quando ele consegue chegar em Fortaleza, eu não vou te contar o que acontece no meio da viagem, para não te cortar o barato do livro, leia, porque você vai se deliciar. Quando ele chega, então, lá, ele descobre a realidade dos campos de concentração. É uma outra verdade escancarada por Raquel de Queiroz, registrada, documentada na literatura por Raquel de Queiroz,
mas que foi uma invenção do governo, na verdade, como a alternativa para acalmar os ânimos dos poderosos, dos ricos, que não queriam que se repetisse aquilo que aconteceu em 1887, quando os retirantes, chegando à fortaleza, acabaram saqueando, roubando, porque a fome era tamanha que ou eles faziam isso ou eles morriam. E muitos morreram, a gente já disse isso aqui, mas Fortaleza passava por um momento em 1915 de urbanização, processo gigantesco de urbanização, como todas as grandes cidades do mundo, e aí era a ideia do governo uma cidade limpa, de ruas largas, cosmopolita. E então, quando vem a seca e os retirantes começam a chegar, os ricos, os bambambãs, começam então a se revoltar. Não deixa esse povo chegar aqui não, esse povo desmazelado, esse povo todo estrupiado, vai deixar a cidade feia. Vocês têm que fazer alguma coisa. Então cria-se o curral humano, cria-se então 6 grandes campos de concentração espalhados pelo estado do Ceará, e de preferência afastar de Fortaleza, para eles não chegarem a Fortaleza. Alguns até chegavam, e a história narra então um momento em que eles conseguem chegar a um campo de concentração lá. E esse campo de concentração é muito semelhante àquilo que acontecia lá com os nazistas, porque eles eram cercados por arame farpado, eram vigiados noite e dia por policiais, eles não podiam entrar e sair. E ali era um lugar prolífero para as epidemias, como a cólera, por exemplo, e milhares de pessoas morreram dentro desses campos de concentração por causa das doenças, mas também por fome, porque eles já chegaram ali esmilinguidos, acabados, esgotados. De Quixadá para a Fortaleza é 170 quilômetros, mas eles percorriam distâncias até maiores do que essas. E aí quando chegavam lá e não tinham mais forças para nada, eles recebiam uma ração diária, veja bem, de farinha, carne seca e rapadura. E era essa a subsistência deles, era com isso que eles tinham que sobreviver, e muitos já estavam doentes ali, desnutridos, e precisavam sobreviver disso. Só que a história vai dizer que o governo até dava uma comida melhor, só que até nisso a corrupção se instalava, porque a carne de primeira era desviada antes de chegar nos campos de concentração, e isso foi denunciado, e mesmo assim não deu em nada, como muita coisa no nosso país não dá em nada, né? Mas o final da história, que é um retrato fiel de muitas famílias brasileiras, é emocionante. É um livro que você tem que ler. É vital você ler para você conhecer um pouco da história. É ficção, mas como eu disse, é uma ficção realista, fiel a muita coisa que aconteceu, a muita coisa que certamente ela testemunhou, se não como testemunha ocular, mas certamente ela ouviu todos os depoimentos de muitos que passaram pela seca de 15, e ao longo dos anos a gente viu que essa história se repetiu, infelizmente, né? Tem a história do romance da Conceição com Vicente, que floreia o livro, e que eu também não vou te contar o final, para te dizer como é que terminou. Mas é um livro, assim, maravilhoso, gente, maravilhoso mesmo. Eu espero que você leia o quanto antes, que você se delicie como eu me deliciei. Literatura brasileira, cara, é da hora demais saber que a gente tem um livro desse e que esse livro é brasileiro, velho. Brasileiro. Você não precisa ir muito longe na literatura para encontrar um livro belíssimo como esse. Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, que você compartilhe com alguém. Passe esse vídeo para mais pessoas, para que essa história seja divulgada de verdade, porque isso é parte da nossa história, isso faz parte das raízes do Brasil, assim, precisa ser divulgado mais. Beleza? Se você gostou, deixa o like, um forte abraço, tamo junto, até a próxima.